Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado. E hoje temos a honra de receber Roberto Chad. Ele é cofundador e CEO da Dots, aquele programa de fidelidade que é líder do varejo no Brasil. Roberto é formado em administração de empresas pela SPM e educação executiva de marketing pela Universidade de Harvard, a melhor universidade do mundo. Ele começou a empreender aos 17 anos, jovem, quando ainda estava na universidade. Há mais de 10 anos dedicando-se à Dots, a empresa nasceu junto do boom da internet aqui no Brasil, lá nos anos 2000, e manteve os primeiros anos de vida focado no mercado online. Roberto, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Paulo. Prazer estar aqui com você. Uma honra aqui receber você aqui nos estúdios da Jovem Pan, viu? Uma história bacana, nossos espectadores não perdem por esperar. Mas, Roberto, antes da gente falar da Dots, a gente fala dela já, eu queria falar um pouco da sua experiência como empreendedor. Conta um pouco pra gente da sua história. Você com 17 anos já estava empreendendo, né? Que tipo de negócio você abriu naquele momento? Da onde vem essa veia empreendedora? A gente sabe que o empreendedorismo é o motor dos países desenvolvidos, né? No Brasil a gente precisa estimular as pessoas a empreender, né? Eu comecei, na verdade, com um estacionamento. O meu pai tinha um terreno de uma cliente dele, que não tinha nada naquele terreno, e eu fui fazer faculdade de administração. Aí meu pai falou, você não quer fazer alguma coisa nesse terreno? Eu não tinha a menor ideia o que podia ser. Eu sempre fiz muito esporte na minha vida, e eu queria ser esportista. Mas aí quando eu vi que não podia ser um esportista de primeiro nível, eu falei, agora deixa eu concentrar e focar minha vida no mundo de negócio. Que esporte você fazia? Eu jogava basquete. Olha só, meu irmão joga basquete, Emanuel. Joguei basquete a vida inteira, fui para os Estados Unidos, enfim. E muito do que eu sou hoje, na verdade, eu devo muito ao esporte que eu fiz na minha vida de adolescente, né? E aí surgiu essa oportunidade, eu entrei em administração de empresas. Foi uma belíssima escola, porque eu não sabia nada, nem tinha começado as aulas ainda. Tive que contratar funcionário, tive que ir num banco, abrir conta, tive que falar com um contador, não tinha a menor ideia que fazia um contador da vida. Contador é chato até hoje. Mas foi aí que eu aprendi a história de concorrência, porque tinham vários estacionamentos do meu lado. Foi aí que eu aprendi a história de investir o estacionamento não tinha nada, era terra. Eu fui evoluindo, fui asfaltando, fui cobrindo. Então foi uma belíssima experiência que você não aprende em nenhum lugar do mundo, né? Eu acho que foi um pouco disso que começou a trazer em cima de mim essa história do empreendedorismo, né? Acho que tem um pouco também a questão da origem, né? Os meus avós são de origem libanesa. Acho que não dá para fugir, que tem sempre um pouco... Tem que ter um negócio. Tem sempre um pouco disso, né? E eu sempre fui muito incentivado pelo meu pai a pensar coisas diferentes, a me provocar bastante. Legal. Eu comecei com essa história do estacionamento. Aí logo na sequência eu entrei na SPM, ajudei a fundar a empresa júnior da faculdade. Também não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas era uma forma de criar coisas, né? Acho que o empreendedor ele tem um pouco desse mindset, dessa então, de uma certa maneira, a parte acadêmica também ajudou a você a empreender. Sempre ajuda, porque te dá... Eu acho que hoje, né, as faculdades hoje elas estão muito mais voltadas e preparadas a estimular o empreendedorismo, né? Há 20 e poucos anos atrás, não era muito forte isso, né? Tanto é que eu acho que era um dos poucos da minha turma que acabaram empreendendo algo que não tinham nada ligado à família, né? Então eu acho que hoje... Eu adoraria estar começando a minha vida na faculdade hoje, porque eu acho que eu estaria muito mais preparado, acho, como empreendedor do que foi há 25, 30 anos atrás. E começou assim, começou com isso, mas eu achava que era importante eu ter uma experiência diferente, né? Estou te vendo de terno aqui, na época eu queria ir de terno para a faculdade, não achava que era legal ir de terno para a faculdade. E aí fui trabalhar em consultoria, que é onde podia ir de terno, né? Eu não tiro a gravata nem para dormir. Hoje eu não uso mais gravata, E aí fui trabalhar em consultoria durante uns 4 anos, belíssima escola, acho que como forma de pensar, como tudo. Mas o empreendedor, ele não consegue, né, ficar numa consultoria muito tempo. Né? O negócio tá na veia também, né? Você tem que ter um pouco, né? Uma coisa é ensinar alguém a jogar bola, outra coisa é você jogar, sei lá, igual os jogadores do São Paulo, tô sabendo se é São Paulino, jogavam lá nos anos 80 e 90. E aí, mesmo durante a faculdade, eu fui pro meu segundo negócio. Foi uma evolução do estacionamento para um posto de gasolina.
Tá. E aí eu montei um posto de gasolina, ainda no tempo de faculdade. Que legal. E também, de novo, uma belíssima experiência, porque o varejo, né, que acabou virando depois a minha vida, uma coisa é você ver o varejo de fora, outra coisa é você viver o varejo efetivamente. Claro. Né? Eu aprendi coisas que eu nunca aprenderia na minha vida, que é você estar no dia a dia lá, atendendo o cliente, vendo a dinâmica de tratar funcionários, como incentivar, como motivar. Eu falo que tem coisas que nenhuma escola do mundo ensina, que é a tua vida no dia a dia que você acaba aprendendo. Pô, que legal, que legal. Mas assim, você é libanês, mas assim, seus pais não eram empreendedores? O meu pai, ele é advogado, tá. Né? E tem uma história muito curiosa, porque os meus avós, né, vieram do Líbano naquela história de fugindo, sim, né, daquelas confusões todas. E o meu avô veio como mascate, né, como todo libanês, né, vendendo, então é um empreendedor, claro, né? Vinha claro. E foi para o interior de São Paulo e meu pai virou um advogado, foi estudar fora e teve a oportunidade de passar no primeiro programa de trainee do Citibank, né? Saiu lá do Rio de Janeiro onde ele estava, foi contar para o pai dele, e o pai dele falou, olha, se eu quisesse que você fosse trabalhar como um bancário, né, ficava aqui no Bradesco, aqui da minha cidade, você estudou a vida inteira para fazer a tua vida como advogado sozinho, né? Ele fez a carreira dele toda como advogado, como um grande empreendedor, né? Então não tinha um negócio, mas tinha essa cabeça de construir, de ser resiliente. Então acho que muito que veio para mim foi nesse sentido. A gente não tinha nenhuma empresa que eu herdei, não tinha nenhum negócio que eu passei nem eu nem os meus irmãos, mas acho que o estímulo inicial veio muito disso, com certeza. Os advogados, eles meio que são primos de empreendedores, porque tem que vender, tem que pegar causa, tem que cobrar, tem que vencer a causa. Os profissionais liberais, ele vende serviço. Né? Os profissionais liberais acabam tendo que ter muito dessa veia mesmo. Bom, e aí veio a DOTS, né? Como é que veio a DOTS, né? Conta um pouco do nascimento da DOTS, foi ali no auge da internet dos anos 2000. Na verdade, a concepção da DOTS, ela vem até um pouco antes dessa história de onde veio a inspiração? Dessa história da internet. Uma história também muito, muito interessante. De novo, tem a ver com o meu pai nessa história, é uma figura sempre muito presente aí nessa minha trajetória. Ele, como advogado, foi advogado da Shell e do Bradesco. E há muitos anos atrás, essas duas companhias se fundiram, né, dentro de um programa que foi o primeiro grande programa de fidelidade no Brasil, chamava Smart Club. Isso lá em 95, 90 e poucos. Eu trabalhava numa consultoria, o meu pai me liga um dia e fala, olha, vem para cá numa reunião, chegaram uns ingleses aqui, que eu quero que você participe da reunião comigo. Eu estava lá estagiando e fazia faculdade. Meu pai, não posso, eu tô aqui sou estagiário aqui, não posso, vou embora daqui, né? Não, vem para cá porque vai mudar a tua vida, né? Pô, então eu vou. Né? Então, depois dessa estágio que se ganha. Saí de lá, fui para essa reunião. Estavam os caras que criaram esse conceito de programa de várias empresas todas juntas, né? Na Inglaterra. Quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, você está criando um negócio que vai ter consumidores, você vai ter uma moeda, que você vai ter dados. Aquilo me mexeu bastante naquela ocasião, né? E aí ficou aquilo, meu pai fez um negócio, tudo, e surgiu essa empresa. Foi em 95, 96, né? Quando foi lá 99, 2000, acho que todo mundo que tinha uma idade razoável e estava no mundo dos negócios queria criar um site. Eu lembro. Para fazer alguma coisa. O que é a febre dos apps hoje era o mundo do .com. Yahoo, tudo bom. Exatamente, tudo aquilo lá. Star Media, né? Star Media. Que tinha aquele meu irmão trabalhou na Star Media. E aí eu e o meu irmão, a gente começou a olhar no mundo o que poderiam ser algumas ideias disso, né? E a gente se deparou com esses programas de pontos que tinham lá atrás na internet, lá fora. Inglaterra, Estados Unidos. A gente falou, poxa vida, é aquilo que o Smart Club fez aqui, que a gente queria fazer, né? Agora pela internet viabiliza, porque você consegue começar pequeno, né? E aí nós começamos literalmente na garagem, não é história de ficção, na garagem do lado da casa dos meus pais, eles tinham uma casa... Legal, uma história americana aqui, porque a Apple, a Google, o pessoal... Do lado lá, uma casa que eles tinham comprado para minha avó, acabou não indo, tinha uma garagem abandonada, a gente colocou uma mesa lá. Uau! E começou assim, começou com esse... Mas acho que o mais legal da história é que desde o dia zero, a gente falava que a gente queria criar um programa, uma plataforma
que ia ter muito dado das pessoas. Porque dando a moeda DOTS ponto, você conhece o que as pessoas fazem, né? Claro. Ninguém nem falava naquela época em Big Data, ninguém nem pensava nisso. Demorou ainda para existir. Ninguém pensava nisso. Muitos anos. Mas a gente sabia, olha, se eu vou ter consumidor, eu estou dando um benefício para o consumidor, vou ter relacionamento com ele, vou ter dado do consumidor, um dia isso vai ser muito valioso. Sem dúvida. E a gente vai poder fazer o que a gente quiser com esse negócio. Puxa, que E aí foi que um visão, pouco dessa jornada. Obviamente demorou muito mais, né? Que todo mundo acha que empreender é fácil, né? Mas demorou muito mais do que a gente esperava, mas estamos aqui. Que legal, então você foi com muito pouco recurso mesmo. Você começou na garagem, um computador e é isso. Foi. A gente, na história da DOTS, quer dizer, a gente teve, até o IPO, que foi agora recentemente, que a gente teve 10 milhões de dólares de investimento de fora. Total, o resto durante 20 anos. Durante 18 anos. O resto tudo foi investimento nosso, né? Do que a gente podia colocar tá, 10 milhões de dólares de terceiros. De terceiros. Entendi. E o IPO veio em 2021, ano passado. O IPO veio ano passado. Tá, e por que você decidiu abrir o capital? Os recursos foram usados para quê? Ainda está usando os recursos? Quais que são os planos com o dinheiro que você levantou? A gente, ao longo dessa jornada toda da DOTS, quer dizer, então a gente começou, divido a nossa história em 3 fases, né? Tá. Tem a fase 1, que é a fase de 2000 a 2009, que eu chamo da fase do empreendedorismo puro, raiz. Tá. Garagem. Aquele negócio de acordar de manhã e não saber se chega na hora do almoço. Sim. Chegou na hora do almoço, feliz da vida. À tarde já dá um problema, de vez em quando você se acha um gênio, depois você está se achando o pior ser da humanidade, enfim. Mas cria uma resiliência muito forte, enfim. Claro. E a gente sobreviveu a esse período de uma forma, acho que, muito consistente. Esse período foi quanto tempo, mais ou menos? 9 anos. Nossa! É tempo para entender. Altos e baixos, não foi só um período de altos e baixos, foi um período desafiador. Claro. Não tinha escala da internet também. Exatamente. Né? Se hoje a internet tem 5, 6% do comércio, imagina lá em 2005, era muito menos. Claro. Mas a gente viu, se a gente quer ter dados das pessoas e ser relevante na vida das pessoas, não adianta ficar só no mundo online. A gente tinha que ir para o mundo físico. Né? Daí em 2009, 2010, a gente tomou uma decisão de fazer um all-in, de ir para o mundo físico, ir para o varejo físico de verdade. Né? E aí foi a segunda fase da DOTS, onde a gente descobriu que o Brasil é muito regionalizado, né, no varejo. Os caipiras de São Paulo aqui, como eu, a gente acha que só existe Pão de Açúcar, Carrefour. Claro. Você vai em cada cidade do Brasil, você tem grandes supermercados, grandes farmácias daquelas regiões. E são os líderes daquelas regiões. Né? A gente descobriu isso e fez uma estratégia de efetivamente comer o Brasil pelas beiradas, sabe? Brincar de war lá, que você vai conquistando territórios. Que legal. Então, a gente fez isso, foi conquistando territórios, foi para 16, 17 mercados do Brasil, montando operações regionais, fazendo parceria com os varejistas daquela cidade, com grandes players nacionais, enfim. Foi dominando esse negócio. Aí chega lá em 16, 17, eu já vou chegar na história do IPO, a gente falou, poxa, e agora? A gente é uma empresa só de loyalty? Ou a gente é uma empresa que tem muito dado, tem relacionamento com o consumidor, tem o acesso a empresas e pode fazer muito mais do que só efetivamente fazer os programas de fidelidade. Aí o meu irmão é um dos meus sócios, né? Ele trabalha junto há muito tempo, ele foi viajar também para vários lugares, foi para a China, tudo, e começou a ver os ecossistemas chineses, né? Os Alipays, Tencent, criando grandes ecossistemas de relacionamento com consumidores e monetizando em produtos financeiros, monetizando em marketplace. E a origem deles era sempre uma origem de tenho dado, tenho consumidor, tenho uma plataforma promocional. A gente falou, poxa, a gente tem tudo isso aqui. Por que a gente vai ficar só no mundo de internet? E aí, quando a gente apertou o botão e decidiu que a gente precisava entrar nesse jogo de criar um grande ecossistema de benefícios, a gente viu que precisava de um funding muito maior. Não dava mais para ser só na geração de resultado da companhia. Né? Só que aí veio a pandemia, né? Isso foi em 2019, 2020. Vem a pandemia, né? Todo mundo acha que o mundo ia acabar. A gente segurou um pouco esse movimento. Mas aí, de repente, chega lá maio, junho de 2020, o mercado abre. Né? As empresas de tecnologia que tinham dados, que tinham consumidor, que tinha varejo, passam a ser uma espécie de queridinhas, né? As empresas vendo como um potencial, começa a tocar o telefone nosso, que a gente devia pensar nesse assunto. Na hora a gente olha, poxa, talvez não está na hora ainda, não é o momento, mas a gente viu, poxa, precisamos de dinheiro, precisamos de investimento para poder crescer.
fizemos um foco muito grande nisso e em maio de 21 acabou dando certo, enfim. E vieram grandes investidores, sei lá, SoftBank, foi nessa rodada que foi vieram nessa rodada. Grandes... A gente trouxe, na verdade... Farallon. Um privilégio, porque a gente trouxe como sócio... Sem dúvida. O Ant Group da China. Uau! Quer dizer, que é a maior empresa... Jack Ma lá, aquele baixinho rico lá, o magrinho. Então, trouxemos eles, quer dizer, a maior empresa, enfim, de tecnologia, de fintech do mundo. Eles entenderam fortemente qual que era o nosso... A Ant é a mesma da Alipay? Isso, é isso aí. Uau! Virou o Alipay, que é o app deles, o guarda-chuva deles virou a Ant Group. Caramba! E eles agregam valor no negócio? A gente virou a primeira empresa fora do mundo asiático que eles entraram como sócios. Caramba! E eles agregam tecnologia? Imagino eu, tô perguntando, achando que sim. É espetacular, porque eles estão no conselho... Cara. Então, hoje mesmo, a gente teve reunião de conselho, o Doug, que é o vice-presidente deles, participou da reunião conosco. Estão no conselho, eles são acionistas, e a gente criou um acordo de cooperação, que é exatamente para isso, para transferência de know-how e tecnologia. Né? Que legal, cara. O único desafio, obviamente, é o fuso horário, né? Você acaba tendo Eu trabalhei numa empresa coreana, é terrível. Era 2 dias para um e-mail. Você mandava um e-mail, aí o cara acordava 12 horas depois, respondia o e-mail, aí eu acordava 12 horas depois, respondia o e-mail, e acordava 12 horas depois, me respondia o e-mail. Então, é tipo assim, uma triangulada de e-mail era 2 dias. Então, através deles, né, e em conjunto com eles, a gente está desenvolvendo o que a gente chama de uma grande plataforma de monetização e de inclusão financeira e de comércio no Brasil, né? Usando os nossos dados, usando os nossos consumidores, usando a jornada de consumo que a gente está presente, tanto no varejo físico quanto no varejo online. E o varejo físico, você me comentou que ele é importante, né, hoje para vocês. O quanto que o varejo é importante para a Dots? O varejo, na verdade, ele é importante para o Brasil, né? A gente, às vezes, eu acho que a gente está vivendo, obviamente, esse mundo de digitalização, um mundo que é super relevante, mas hoje, no Brasil, 90% das transações ainda são realizadas no varejo físico. Então, se você quer ser relevante para o consumidor, e que é o nosso negócio de ter um entendimento do comportamento de compra desse consumidor, quer dizer, você tem que estar onde ele está efetivamente. Sem dúvida. Então, o varejo físico é onde traz para a gente, né, uma base de consumidores elevadíssima, onde traz dados. A gente, por exemplo, supermercados é um grande cliente da Dots, né, espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente chega a ter o ticket da tua compra, item a item do que você compra. Uau. Isso é uma riqueza única. Uau, você sabe o que a gente gosta. E sabe muita coisa com base nisso. A gente criou um score de crédito usando o teu comportamento de compra. Se eu sei que você comprou um azeite mais sofisticado, de repente você começa a comprar um óleo só, isso dá um sinal de que você está provavelmente indo para uma linha de renda, provavelmente para algum tipo de desafio. O contrário é verdadeiro também. Que legal. Então, no final do dia, a gente é uma grande plataforma de engajamento de consumidores que tem muito dado. E para o consumidor a gente quer aumentar, dar benefício para ele, aumentar o poder de compra dele. Né? E para as empresas é gerar resultado para as empresas, gerar cliente, gerar freguês para as empresas. Muito interessante. E quais são as linhas que a empresa atua? Que linhas de negócio a Dots participa? Então, a gente tem três pilares principais. Né? A gente começou com um programa de fidelidade, que é como se fosse o motor dessa história. Né? Da mesma forma que para o Alipay o motor é o Alibaba, para a gente, o motor do ecossistema da Dots são os programas de fidelidade, principalmente no varejo físico, que é algo que é muito difícil de ser copiado. Tá. Então, são programas onde varejistas contratam a gente para gerar mais clientes, para aumentar a fidelidade. E a gente faz isso, só que a gente pega os consumidores também que entram dentro do nosso ecossistema. Então, essa é a primeira linha de negócio. Daí a gente viu que com isso a gente está gerando consumidor e dado. Então, vamos monetizar isso de outras formas. A gente criou uma segunda linha de negócio, que é o marketplace, o digital commerce. Então, a gente tem um modelo onde todos os principais e-commerces do Brasil são nossos parceiros, Magalu, Amazon, B2W, enfim, todos eles, onde eles usam a Dots como uma forma de geração de clientes e nos pagam o take rate. Esse take rate a gente compartilha com o consumidor em cashback, em Dots, em benefícios. Essa é a segunda linha de negócio. Tá. A terceira linha de negócio, que é a que vai se tornar cada vez mais relevante, é a parte de serviços financeiros.
Tá. A gente está entrando fortemente em serviço financeiro, a gente já tem uma atuação já há algum tempo, né? A gente tem cartão de crédito, a gente tem cartão cartão pré-pago, uma parceria grande com a Elo. A gente tem pagamento em mais de 7 milhões de estabelecimentos. Uau! E agora a gente está entrando no mundo de empréstimo pessoal. Acabamos de comprar uma fintech, que é a Noverde, foi anunciada há menos de 15 dias, para que a gente passe também agora a ter uma atuação em serviços financeiros, tanto na parte de empréstimo pessoal, quanto na parte de Buy Now, Pay Later, enfim, que é um negócio que está cada vez mais abrangente. Mas por quê? Unindo todas essas peças do ecossistema. A gente tem consumidor, a gente tem dado, a gente tem uma moeda, a gente tem a jornada de consumo, pluga aqui os parceiros financeiros e vamos dar crédito. E por que não fazer o que é um dos nossos sonhos, a inclusão financeira no Brasil, né? Viabilizar crédito para quem não tem acesso, porque a gente tem muita informação das pessoas, né? A gente sabe o que as pessoas estão fazendo. Então são esses 3 pilares como linhas de negócio. E tudo isso agora está cada vez mais integrado no conceito do Super App, que é o conceito do Super App chinês lá, do Alipay da vida, né? Tá. A gente criou a conta digital da Dots e essa conta digital integra tudo isso. Caramba, quantas pessoas trabalham na Dots hoje? Hoje está com por volta de 500 pessoas. Né? Até pro tamanho, né? Já é bastante. É bastante. A gente tinha 300 até o IPO, agora já cresceu por umas 500 e poucas. Tá. É que a gente procura usar muita tecnologia, né? Ao máximo. Para conseguir ganhar escala. Claro, claro. E a sede da empresa fica em São Paulo? A gente fica em São Paulo. Tá. Né? A gente tem operação espalhada pelo Brasil. No mercado internacional, já pensou em expandir? Olha, Paulo, a gente, obviamente, que olha, mas o Brasil ainda tem muita coisa. Melhor, o Brasil, né? ainda tem... Concordo. E não adianta, a gente quer ter foco para conseguir ter um impacto cada vez maior aqui, enfim. E você lá como líder lá da empresa, você estimula os funcionários a opinarem sobre o rumo da empresa? Como funciona lá o dia a dia? Não, eu acredito muito na questão de transformar o time cada vez mais em sócios, efetivamente, né? Então, eu estou muito feliz porque a gente, ao longo além de 2 anos, a gente... chegou lá atrás mesmo a transformar vários funcionários em sócios e agora com o IPO isso ficou muito mais fácil. Né? Claro. Isso materializa, né? Claro. Hoje está com quase 70 pessoas da equipe. Que legal. Que são sócios efetivamente, com ação, enfim, que participam ativamente. Muito a gente acredita muito na questão da fome de dono, mas não adianta falar fome de dono se o cara não é dono. Né? Claro. Aí fica só no... Trabalhe como dono. O cara não é dono, né? Mas, então a gente procura e eu quero cada vez mais viabilizar com que cada vez mais pessoas da Dots passem a efetivamente serem donos. A gente faz muita coisa, né? E procura integrar. A pandemia atrapalhou essa história de home office, né? Isso atrapalha um pouco. Da pandemia agora. Como é que foi? Você percebeu mudanças no padrão dos consumidores, por exemplo? O pessoal ficou mais atento ao uso de programas de fidelidade, gastou menos? Como é que foi? A gente vê vários... Foi muito interessante, porque a gente conseguiu... Como a gente tem um pulso, né, no que está acontecendo, a gente vê várias coisas diferentes acontecendo. Né? Do lado de consumo, como ficou aquela história muito de ninguém sabia o que ia acontecer, o mundo ia acabar, tudo. Sim. A crise pra gente, óbvio que não é boa, mas ela não é péssima. Porque os consumidores, eles acabam ficando mais atentos aos benefícios que eles podem ter nas compras que eles vão fazer. Né? Então, eu preciso comprar, ninguém deixou de comprar, você reduz a compra. Mas se eu posso comprar em estabelecimentos que eu vou ter algum benefício, vou fazer aquilo. Eu estou precisando de dinheiro. Né? E as empresas a mesma coisa. As empresas no primeiro momento, todo mundo corta custo, né? Para tudo. Parou tudo, né? Mas chega uma hora que eles falam, não, eu preciso voltar a vender. Porque ninguém quebra porque tem custo alto. As pessoas quebram porque tem faturamento baixo. Então eles vão começar a crescer faturamento. E a gente é uma forma de ajudar essas empresas a vender mais. Porque a gente tem cliente, a gente tem ferramenta. Legal. Então isso é um pouco disso. Mas foi muito curioso também olhar o consumo das pessoas, né? E o que foi acontecendo ao longo da jornada, né? E aí só 2 fatos curiosos, né? Um dos itens que teve uma queda muito grande durante os primeiros meses da pandemia, os itens de higiene pessoal.
As pessoas ficavam mais em casa e tomavam menos banho, se arrumavam menos. Mas verdade, isso mesmo, verdade. Caiu bem. Lava menos a mão, não sai pra rua, sei lá. Então, o item de higiene pessoal teve uma queda. Que coisa interessante. Um outro dado interessante é o consumo de vinho com jovens. Disparou. Cresceu, porque não tinha mais bar, não tinha mais nada. Uma vez eu li que champanhe também diminuiu muito, porque o pessoal tomava só nas festas, e acabou, e o vinho tinha subido. Então tem vários comportamentos que a gente acaba conseguindo ver por efetivamente estar vendo o consumo acontecendo. Incrível, incrível. E você é daquela pessoa que trabalha 18 horas? Eu sou. Você é daqueles caras que trabalham 18 horas ou você separa um tempo pra família? Como é que é? Minha esposa vai ver isso aqui ou não? O que eu falo aqui? Acho que sim, né? Brasil vai ver isso aqui. Assim, eu gosto muito de trabalhar. Né? Então, eu também, 18 horas. Para mim eu trabalho sem perceber, né, que estou trabalhando. Óbvio que você tem que conseguir encontrar conciliar de alguma maneira, equilíbrio. Né? Tem esse problema também. Eu até antes da pandemia, durante os últimos 5 anos, eu estava fazendo maratona, fiz 4 maratonas todos os anos, então estava conseguindo conciliar isso. E óbvio que nada para mim é mais importante do que a minha família, né? Minha esposa, meus 2 filhos, enfim. Então você procura, mas se perguntar para ela, eu sou um devedor. Tô devendo. Tô devendo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas reconheço e procuro pagar. Deixa eu te falar, nós estamos chegando perto do fim da entrevista, nessa conversa bacana demais, né, que está sendo super instrutiva aqui para os espectadores. E vamos entrar numa parte da entrevista que se chama Bate-Touro, tá? Eu falo uma palavra e você fala o que vier na cabeça. Vamos lá? Tá preparado? Vamos lá. Então vamos lá. Um ídolo. Meu pai, sem dúvida. Bacana. Uma viagem. Qualquer uma com a minha família. Qualquer uma. Demais. Um sonho. E todos os brasileiros tenham dotes e amem dotes. Bacana. Essa vai ser difícil. Um erro para não ser repetido. Um só. Uma das coisas que eu quero fazer um dia tem muito livro de acertos, né? E tem poucos livros sobre os erros, né? E é muito melhor a gente acertar com os erros dos outros do que com os nossos erros, né? Claro. Mas acho que eu durante muito tempo achava que todo mundo tinha que ser igual a eu. Tinha que pensar igual, tinha que trabalhar igual, tinha que ser pragmático igual. Eu achava errado as pessoas serem diferentes. Entendi. Isso é um grande erro, né? Porque cada um você tem que tirar o melhor das pessoas. Claro, e ninguém é igual a ninguém. E ninguém é igual a ninguém, né? Então... Bacana, bacana. Um guru. Jim Collins. Bacana! Roberto, muito obrigado. Que conversa bacana. O pessoal aí de casa vai poder rever quando quiser. Tá na Panflix, tá no YouTube, né? Vai estar em todos os canais da Jovem Pan, vai estar nas minhas mídias também, @PabloSpire. Foi uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. Conversa leve, enorme. Bacana, parabéns, gostosa. Obrigado mesmo. Obrigado você. Valeu. Forte abraço e nos vemos no próximo De Frente com o Touro. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Realização Jovem Pan News.